Há um livro na Bíblia que muitos temem abrir. Um livro cercado de mistérios, selos, trombetas e juízos. Um livro que parece distante, simbólico e por vezes incompreensível. Mas o Apocalipse não é um enigma a ser evitado. É uma revelação a ser compreendida. Trata-se de uma carta urgente do céu, escrita por um Deus que não quer assustar, mas preparar. Cada símbolo tem um propósito. Cada visão carrega uma verdade espiritual. E cada evento aponta para a consumação de todas as coisas. Nesta jornada, não estamos diante de uma ficção apocalíptica, mas do plano eterno de Deus se cumprindo diante dos olhos do universo. Jesus Cristo é o centro do Apocalipse, o Cordeiro que venceu, o leão que voltará. O trono, as testemunhas, as trombetas, as bestas e os juízos são parte de um roteiro divino que revela a batalha entre a luz e as trevas. Aqui não há espaço para neutralidade. O mundo está sendo separado entre os que adoram ao Cordeiro e os que seguem a besta. E essa escolha já começou. Este documentário vai te levar capítulo por capítulo, visão por visão, para que você compreenda o Apocalipse não como um terror, mas como um mapa profético. Vamos explorar os bastidores celestiais, as estratégias do inimigo e os atos de justiça de Deus. Vamos te mostrar o que realmente significa a marca da besta, o que representa a queda da Babilônia, quem são as testemunhas, quem é o anticristo e, principalmente, o que está prestes a acontecer com a terra e com a eternidade. Você será confrontado com a verdade. Você será chamado à vigilância e você será convidado a fazer parte do reino que jamais será abalado. Este não é apenas um estudo, é um chamado, porque o Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre o começo de todas as promessas. E se você permanecer até o final, entenderá que os verdadeiros vencedores não são os poderosos deste mundo, mas aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e não amaram suas vidas até a morte. O livro que muitos evitam é o mesmo que oferece esperança. O Apocalipse é uma carta de amor escrita em linguagem de guerra. E cada selo quebrado é um lembrete de que Deus está no controle da história. Ele não perdeu o trono. Ele não está em silêncio. Ele está vindo. E com ele virá a justiça, o juízo, a restauração e a eternidade. Esta é a revelação de Jesus Cristo, para os que têm ouvidos, para os que querem ver além do véu da aparência. Prepare-se, porque nada será como antes. Se você quer entender o que está por trás dos eventos do nosso tempo, se você sente que o mundo está à beira de algo grandioso, se você quer estar do lado certo da eternidade, este documentário é para você. Abra seu coração, tire os olhos da superfície e mergulhe conosco no maior mistério já revelado, a humanidade. O tempo está se cumprindo e o Espírito diz, vem. Tudo começa com um homem só. João, já idoso, vive isolado na ilha de Patmos, uma prisão rochosa usada pelo Império Romano para calar vozes que ameaçavam o sistema. Ele está ali não por um crime, mas por amor à verdade. Perseguido por causa da palavra de Deus, o apóstolo não se afasta da fé. Pelo contrário, sua intimidade com o céu se intensifica. Mesmo em um lugar árido e solitário, o espírito dele continua conectado à eternidade. Esse é um padrão recorrente nas Escrituras. É no deserto que Deus fala mais alto. E foi justamente ali, longe dos holofotes e das multidões, que João teve a visão mais extraordinária de sua vida. Num certo dia, enquanto orava em espírito, João escuta uma voz estrondosa atrás de si, como o som de uma trombeta. Era mais do que um som, era um chamado direto do céu. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz a voz. O impacto é avassalador.
Quando João se vira para ver quem fala, ele não encontra o Jesus humilde da Galileia. Ele vê o Cristo exaltado, aquele que venceu a morte, subiu aos céus e agora reina com autoridade e glória. Seus olhos são como chamas, sua voz como águas torrenciais, sua aparência como o sol em pleno brilho. Nada mais é igual depois disso. João cai como morto aos seus pés. A glória é tão intensa que seu corpo simplesmente não suporta. Mas Jesus, com ternura, toca nele e diz: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo para sempre." O toque do Senhor devolve forças ao velho apóstolo. Mais do que isso, devolve propósito. João não está ali para morrer abandonado. Ele está ali para escrever o maior dos segredos divinos. Cada palavra que ele ouvir, a partir daquele momento, se tornará registro eterno. Ele é convocado a documentar aquilo que transcende o tempo e a lógica humana. Essa revelação não foi dada a reis nem a imperadores, mas a um prisioneiro esquecido pelo mundo. Deus tem o costume de escolher o improvável para revelar o incomparável. Enquanto os poderosos debatem poder e política, o céu se abre sobre um homem com o coração voltado para Deus. João se torna o canal de uma mensagem que atravessará gerações. O Apocalipse não nasce do conforto, mas da dor. Não brota do privilégio, mas da perseguição. E talvez, assim como João, muitos hoje estejam em ilhas de Patmos, sem entender que ali também se pode ver o trono. É importante notar que a revelação começa com Jesus. O Apocalipse não é, em primeiro lugar, sobre o anticristo, catástrofes ou juízos. É sobre Cristo revelado em glória. É Ele quem domina toda a narrativa. O livro é a revelação de Jesus Cristo. Não apenas uma profecia, mas uma apresentação majestosa de quem Ele realmente é. Aquele que andou entre os homens como servo, agora aparece como rei. E esse detalhe muda tudo. Não estamos sozinhos no caos. Existe um Senhor exaltado no comando do universo. A voz que João ouve é clara, direta e cheia de autoridade. Ela não pede permissão, ela emite ordem. Escreve o que vês, o que é e o que há de acontecer. Isso mostra que o Apocalipse é, ao mesmo tempo, presente, passado e futuro. Uma mensagem atemporal que se desdobra em ciclos espirituais e revelações proféticas. João se torna o escriba de uma realidade que transcende os sentidos. Ele não está sonhando, ele está registrando verdades eternas. E cada selo, cada trombeta e cada visão será parte dessa missão divina de desvendar o invisível. E assim, com uma visão gloriosa e uma missão dada por Cristo, João começa a escrever. O que virá a seguir não é fruto da imaginação, mas de revelações sobrenaturais. É um roteiro celestial para os dias mais sombrios da humanidade. Mas antes de mergulhar no juízo, Jesus estabelece quem Ele é, onde está e por que tudo está sob seu controle. Essa introdução é a âncora da fé em meio à tempestade que está por vir. E é justamente a partir daqui que compreendemos o verdadeiro objetivo do Apocalipse. E é isso que nos leva ao próximo passo, a revelação como esperança e não como terror. É comum que muitas pessoas se aproximem do Apocalipse com medo. Algumas até evitam sua leitura, como se fosse um livro proibido ou indecifrável. O motivo é claro: o conteúdo é recheado de símbolos, criaturas estranhas, números misteriosos e cenas apocalípticas que assustam. Mas isso só acontece quando esquecemos o nome do livro, Apocalipse, que significa literalmente revelação. Não é um véu para cobrir, mas um véu sendo retirado. Deus não quer esconder, Ele quer mostrar. E o que Ele mostra é mais belo e profundo do que se pode imaginar. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo em glória, poder e justiça. É Ele quem abre os selos. É Ele quem aparece no centro do trono. É Ele quem vence o mal. Quando se lê esse livro com o olhar certo,
Percebe-se que ele não fala apenas do fim do mundo, fala do triunfo de Deus sobre o caos. Ele mostra que, mesmo quando tudo parece fora de controle, há um Cordeiro que reina. Ele governa mesmo quando a terra treme, mesmo quando as estrelas caem. E isso muda tudo. Não estamos à deriva. Há uma direção e há um propósito. Além disso, o Apocalipse mostra que o mal não vencerá. Ele tem prazo de validade. Há um limite para a injustiça, a opressão e a idolatria. Cada juízo, cada trombeta e cada taça não são castigos aleatórios, mas atos de justiça. Deus está respondendo aos clamores dos mártires, às lágrimas dos santos e às promessas que fez. No meio do caos, o céu continua ativo, os anjos se movem, os selos se abrem, as orações sobem como incenso, o trono permanece firme e o Cordeiro continua digno. Essa é a verdade mais poderosa do Apocalipse. E se engana quem pensa que esse livro fala apenas do futuro distante. O Apocalipse também fala sobre o presente espiritual. Ele nos revela o que já está acontecendo nos bastidores do mundo. Mostra o que os olhos naturais não conseguem ver, a batalha invisível entre o bem e o mal. Fala da corrupção dos sistemas, da cegueira das nações, da adoração falsa e das alianças obscuras. Mas também fala da fidelidade dos santos, do selo de Deus sobre os escolhidos e da resistência de um povo que ainda clama: "Vem, Senhor Jesus." A esperança do Apocalipse não é superficial. É uma esperança firme, construída sobre o caráter imutável de Deus. Ela não nega a dor, mas promete redenção. Não anula o sofrimento, mas anuncia sua validade diante do juízo. O livro não esconde que haverá dias maus, mas assegura que o final é glorioso para os que perseveram. A Nova Jerusalém não é apenas uma metáfora, é uma realidade prometida, e os que vencem herdarão tudo. O Apocalipse não destrói a fé, ele a fortalece. Não é para nos paralisar, mas para nos preparar. Por isso, ao estudar este livro, é fundamental lembrar que tudo gira em torno de Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Cordeiro, o Leão, o Juiz e o Rei. O Apocalipse é uma carta de consolo aos que sofrem, uma convocação aos que dormem e uma advertência aos que zombam. Nele, Deus abre os olhos da igreja para enxergar o invisível e resistir no visível. Quem lê com discernimento percebe que os acontecimentos não seguem uma sequência fria, mas um enredo espiritual com significado eterno. E cada detalhe aponta para uma verdade central: Cristo reina. Ao compreendermos que o Apocalipse é uma revelação e não um enigma, conseguimos atravessar seus capítulos com olhos espirituais. Ele é uma bússola em tempos de confusão, uma tocha em tempos de trevas, uma advertência para os mornos e um consolo para os fiéis. E é por isso que, antes de anunciar juízos sobre o mundo, Jesus escolhe falar diretamente com a igreja. A mensagem que se segue não é aleatória, é pessoal, específica e urgente. Por isso, agora avançamos para o coração espiritual da revelação, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Antes que os selos sejam rompidos e os juízos se derramem, Jesus volta sua atenção para a igreja. Isso nos ensina algo poderoso. O juízo começa pela casa de Deus. As 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia não são apenas mensagens históricas, são diagnósticos espirituais profundos que atravessam os séculos e falam diretamente à igreja de todas as eras. Cada uma dessas cartas reflete uma condição espiritual distinta: fé, frieza, perseverança, corrupção, fidelidade, mornidão ou arrependimento. E em cada uma, Jesus se apresenta com um título específico, revelando algo de si mesmo que aquela igreja precisava enxergar. A carta a Éfeso fala de uma igreja que trabalha, luta pela verdade e rejeita o mal,
mas perdeu seu primeiro amor. Jesus a chama de volta à essência da comunhão. A Esmirna, perseguida e pobre, é elogiada por sua fidelidade, mesmo sob ameaça de morte. Uma igreja rica aos olhos de Deus. Já Pérgamo convive com a idolatria e a doutrina corrupta, mas ainda mantém a fé. Tiatira é conhecida por seu amor e serviço, mas tolera Jezabel, símbolo de falsa profecia e sedução. A diversidade das mensagens revela que o estado espiritual da igreja não é uniforme e Cristo trata cada uma com justiça, amor e precisão. Sardes é o retrato da religiosidade morta. Tem nome de quem vive, mas está morta. A ordem de Jesus é clara: sê vigilante e fortalece o que resta. É o chamado à vigilância e ao despertar espiritual. Filadélfia, por outro lado, recebe elogios sem censura. Mesmo com pouca força, guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. A fidelidade dessa igreja abre portas que ninguém pode fechar. Por fim, Laodiceia é a mais conhecida e a mais chocante. Uma igreja que se acha rica, mas é pobre, cega e nua. Jesus diz que está a ponto de vomitá-la da boca. É o alerta mais duro de todos, mas em cada carta há um padrão. Cristo elogia, corrige, adverte e promete. E a promessa sempre termina com a mesma frase: ao que vencer. Isso mostra que a recompensa é para quem persevera, para quem se arrepende e retorna à comunhão com o Cordeiro. As cartas são, ao mesmo tempo, espelho e mapa. Elas revelam o que está errado e mostram como voltar ao caminho certo. Nenhuma igreja é descartada sem antes ser chamada ao arrependimento. Deus sempre oferece um caminho de volta antes de aplicar qualquer forma de juízo. Essas cartas também nos revelam algo mais profundo. Jesus anda no meio dos candeeiros. Ele não está distante de sua igreja. Ele a observa, a conhece, a julga com justiça. Nenhuma obra, pensamento ou motivação está escondida de seus olhos. É como se cada culto, cada palavra e cada intenção fossem colocados sob o seu crivo. E isso não é para gerar medo, mas reverência. A presença de Jesus no meio da igreja é um chamado à santidade, à verdade e ao fervor espiritual. Ele deseja uma noiva pura, não apenas ativa. Uma igreja viva, não apenas estruturada. Ao ler as 7 cartas, percebemos que os mesmos desafios enfrentados por aquelas igrejas continuam vivos hoje. Ainda há mornidão espiritual, ainda há idolatria disfarçada de tolerância, ainda há perseguição contra os fiéis. Mas também há remanescentes fiéis. Há igrejas que não negam o nome de Cristo, há esperança e promessas para os que não se dobram. O Apocalipse começa com um alerta à igreja, porque ela será protagonista nos dias finais. Ela não está isenta do conflito, mas será capacitada para vencê-lo, se estiver firme em Cristo. E com essa correção e alistamento espiritual, Jesus prepara sua igreja para algo muito maior. Após as cartas, João vê uma porta aberta no céu e é arrebatado em espírito. O que se segue é uma transição radical, da terra para o trono, do tempo para a eternidade, da mensagem direta à visão cósmica. Agora não é mais sobre a condição da igreja, mas sobre a glória do trono e a ordem celestial que domina todo o universo. E é exatamente por essa porta aberta que seguiremos na próxima etapa desta revelação. Após a exortação às igrejas, João é chamado para subir mais alto. Ele vê uma porta aberta no céu e ouve a mesma voz que antes soava como trombeta. Agora, o convite é claro. Sobe aqui e te mostrarei o que há de acontecer depois destas coisas. É a transição do cenário terreno para o celestial, da realidade da igreja para o domínio do trono eterno. João é arrebatado em espírito e imediatamente transportado à sala do trono de Deus. O que ele vê não é caos, mas ordem,
majestade e glória indescritível. Em meio à instabilidade da terra, o céu permanece absolutamente estável. No centro de tudo está o trono, símbolo supremo de autoridade. Aquele que nele está assentado é indescritivelmente glorioso, semelhante a jaspe e sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, lembrança da aliança de Deus. Do trono procedem relâmpagos, trovões e vozes, sons que revelam poder, santidade e julgamento. Diante do trono, 7 tochas ardem, representando o Espírito de Deus em sua plenitude. Há também um mar de vidro, semelhante ao cristal. Tudo aponta para pureza, reverência e equilíbrio. João não está diante de um governante tirano, mas do Senhor soberano que reina com justiça. Ao redor do trono estão 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças. Eles representam a totalidade dos redimidos, a plenitude da adoração e o governo dos santos. Esses anciãos não guardam para si a glória que receberam. Eles se prostram, lançam suas coroas e adoram. Reconhecem que todo poder, honra e louvor pertencem ao Senhor. Ali também estão 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. Suas formas lembram um leão, um boi, um homem e uma águia, cada um revelando aspectos do caráter e da criação de Deus. Esses seres não cessam de declarar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A santidade de Deus é o centro de toda a adoração celestial. Não é um ambiente silencioso ou passivo. É um cenário de reverência vibrante, ativa e constante. O louvor não é mecânico, é consciente. Eles reconhecem a quem Deus é, eterno, imutável, digno. O céu não gira em torno do homem, ele gira em torno do trono. E é exatamente essa visão que João precisava ter antes de entender o que viria a seguir, que tudo parte do trono e tudo volta para o trono. No meio de toda essa adoração, João percebe que há algo especial nas mãos do que está assentado no trono. Um livro selado com 7 selos. É um rolo sagrado que contém os mistérios do futuro, o destino da humanidade, a consumação do plano de Deus. Mas há um problema. Ninguém é encontrado digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João começa a chorar. A tensão cresce. O destino da terra parece trancado e não há ninguém com autoridade suficiente para abri-lo. Mas então, um dos anciãos anuncia uma boa nova que mudará tudo. Não chores. Eis o leão da tribo de Judá. Ele venceu. João se volta para ver esse leão, símbolo de realeza, poder e justiça. Mas em vez de um animal feroz, ele vê um cordeiro como morto, mas em pé. É Cristo. O mesmo que foi crucificado agora vive, glorificado e se aproxima do trono. Ele toma o livro da mão direita de Deus. Esse ato é mais que simbólico. É a declaração de que Jesus tem autoridade sobre a história, o tempo, a criação e o juízo final. O Cordeiro é digno. E quando ele pega o livro, o céu inteiro explode em adoração. Milhões de anjos se juntam aos anciãos e aos seres viventes, proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Eles não apenas reconhecem sua glória, mas seu sacrifício. Porque foi morto, ele é digno. Porque ressuscitou, ele reinará. A entrega do livro ao Cordeiro inicia um novo momento na revelação. A partir daqui, os selos serão abertos, um a um. E o que se revela não é apenas juízo, mas o desdobramento da justiça divina sobre a terra. Agora que sabemos quem é digno de abrir o livro, é chegada a hora de entender o que está escrito nele, começando com os 7 selos. O céu inteiro aguarda em silêncio. O rolo selado com 7 selos está nas mãos de Deus, contendo os decretos do fim.
o plano completo da justiça divina. Mas nenhum ser no universo é encontrado digno de abri-lo. Nem os anjos, nem os anciãos, nem os seres viventes. João, ao perceber isso, chora amargamente. Sua angústia não é apenas emocional, é espiritual. Ele entende o que está em jogo. Se ninguém abrir o livro, a história não será concluída, o mal não será vencido e a promessa permanecerá sem cumprimento. Mas então, uma voz profética muda tudo. Um dos anciãos se aproxima e diz: "Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro." É uma declaração carregada de poder. O leão venceu, o rei prometido, o Messias guerreiro. A expectativa é ver um conquistador feroz. Mas João, ao olhar, não vê um leão. Ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto, mas que está de pé. A contradição é aparente, mas cheia de verdade espiritual. Aquele que venceu não o fez pela força das armas, mas pelo sacrifício. O cordeiro é o verdadeiro leão, e isso muda tudo. A imagem do cordeiro traz à tona toda a narrativa da redenção. Desde o êxodo do Egito até o sacrifício na cruz, o cordeiro representa substituição, pureza e sangue derramado em favor dos culpados. Agora glorificado, ele não aparece ferido, mas vivo, como quem venceu a morte com suas próprias marcas. Em sua mão, 7 chifres e 7 olhos, símbolos de poder total e visão perfeita. Ele se aproxima do trono com autoridade, como quem sempre pertenceu ali. O céu não se cala, o ambiente muda, a adoração explode de forma espontânea e gloriosa. Todos os que estão no céu, anjos, anciãos, criaturas viventes, prostram-se diante do Cordeiro. Eles entoam um novo cântico. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A dignidade de Cristo não está apenas em sua natureza divina, mas na sua entrega sacrificial. Ele venceu o mal de dentro para fora, pagando o preço da justiça. Ele é o centro da adoração celestial, porque ele é o centro da redenção eterna. Nesse momento, milhões de vozes se unem. O número é incontável. São anjos, miríades, multidões celestiais. E todos proclamam: digno é o Cordeiro. Não há mais dúvida, não há mais busca. O livro está seguro nas mãos certas, e com isso, o curso da história pode prosseguir. Não mais dominado pelo caos, mas dirigido pela justiça. O Cordeiro não é apenas um personagem do céu. Ele é o rei que determina os próximos eventos sobre a terra. O universo inteiro se curva diante do poder do sacrifício. Tudo agora gira em torno da sua autoridade. Cada selo do livro está prestes a ser rompido. Mas antes disso, o céu se enche de um louvor profundo. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não é adoração dividida, é adoração unificada. O Pai e o Filho compartilham a glória e o governo. Essa cena é a resposta definitiva à pergunta: quem controla o destino do mundo? A resposta é clara: o Cordeiro que venceu. E é ele quem agora começa a abrir os selos do livro que selava os mistérios do fim. Com o livro em suas mãos, Jesus rompe o primeiro selo. E ao fazer isso, não apenas uma página se abre, um ciclo profético é iniciado. O que se segue, a partir daqui, é o desdobramento dos eventos finais, revelados com profundidade e simbolismo. Cada selo que se rompe libera um novo movimento espiritual e histórico. E tudo começa com os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, a manifestação das consequências espirituais do mundo afastado de Deus. É para esse cenário que nos voltaremos agora, à medida que os segredos do livro começam a ser revelados. O silêncio se rompe.
O Cordeiro começa a abrir os selos e com cada ato uma nova camada da justiça divina é revelada. O primeiro selo libera uma figura que tem confundido estudiosos por séculos. Um cavaleiro sobre um cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa sobre a cabeça. À primeira vista, ele parece Cristo, mas não é. Sua missão não é salvar, mas conquistar e dominar. Representa a sede por poder, a imposição sutil de controle sob aparência de paz. É o início de um ciclo onde o homem tenta governar sem Deus. E isso tem consequências profundas. Logo em seguida, o segundo selo é rompido. Surge outro cavaleiro, agora sobre um cavalo vermelho como sangue. A ele é dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matem uns aos outros. É a guerra, a violência entre irmãos, nações e povos. Onde o primeiro cavaleiro enganava com diplomacia e controle, o segundo rompe os acordos e revela o que havia por trás: conflitos, traições, ambições mortais. A espada está em suas mãos, e com ela ele abre feridas que deixam marcas na história da humanidade. O terceiro selo é aberto e aparece um cavaleiro sobre um cavalo preto. Ele segura uma balança, símbolo de comércio e economia. Uma voz celestial anuncia preços inflacionados, 1 denário por um pão, enquanto o vinho e o azeite, símbolos de luxo, permanecem intocados. Aqui vemos a fome seletiva, a injustiça social, o colapso econômico que pune os pobres e protege os poderosos. A desigualdade alcança seu auge. Milhões padecem, enquanto poucos acumulam. É a consequência de um sistema quebrado, egoísta e sem temor a Deus. Com a abertura do quarto selo, o mais sombrio dos cavaleiros entra em cena. Seu cavalo tem cor pálida, esverdeada como um cadáver. Seu nome é Morte, e o inferno o segue. A eles é dada autoridade para matar 1/4 da humanidade por meio da guerra, da fome, das pestes e até pelas feras da terra. É uma combinação de todas as calamidades anteriores, agora em escala global. O que era simbólico torna-se devastador. E o que é mais assustador, eles não agem por si mesmos, mas são liberados com a permissão do trono, como instrumentos de juízo sobre a rebelião humana. Esses 4 cavaleiros não representam apenas eventos futuros. Eles já cavalgam entre nós. São padrões espirituais e históricos que se repetem, mas que alcançarão sua forma mais intensa no tempo do fim. O cavalo branco da falsa paz, o vermelho da guerra, o preto da fome e o pálido da morte estão mais presentes hoje do que muitos imaginam. O Apocalipse nos mostra que a destruição não vem apenas de fora, mas é fruto da escolha coletiva de uma humanidade que insiste em andar sem Deus. E o trono permite que esses juízos sejam liberados como advertência e correção. Ainda assim, é importante entender: os cavaleiros não têm a última palavra. Eles são limitados em ação e tempo. Tudo ocorre sob a supervisão do Cordeiro. Isso deve nos trazer temor, mas também segurança. Nenhum juízo acontece fora da soberania de Cristo. Nada foge ao controle do céu. Cada selo é rompido porque há um propósito maior sendo cumprido. Deus está corrigindo a terra, despertando os corações e preparando os santos. A justiça não é vingança, é restauração. E o juízo, por mais duro que seja, ainda é um ato de misericórdia anunciada. Mas os selos ainda não acabaram. Há mais verdades escondidas sob o altar, esperando para serem reveladas. Com a abertura do 5º selo, João é levado a uma nova dimensão espiritual. Ele vê aqueles que foram mortos por causa da palavra. Eles não estão esquecidos, estão vivos, conscientes e clamando por justiça diante de Deus. A próxima visão nos leva ao coração do céu, onde o sangue dos mártires não foi derramado em vão, e a promessa de vingança justa está prestes a ser cumprida. Prepare-se para adentrar esse próximo cenário sagrado.
Quando o quinto selo é rompido, o cenário muda. Já não são mais cavaleiros ou catástrofes, mas vozes. João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram fielmente. Eles não estão em silêncio, eles clamam. Suas vozes atravessam o céu com uma pergunta que ecoa desde os primeiros justos perseguidos. Até quando, Senhor, verdadeiro e santo, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não é um clamor por vingança carnal, é por justiça divina. Esses mártires não são apenas lembranças, são protagonistas. Eles representam todos os que, ao longo da história, foram mortos por sua fé. Profetas apedrejados, apóstolos, crucificados, crentes queimados, decapitados, ignorados, calados. Eles não buscaram glória neste mundo. Seu tesouro estava no céu. Agora estão diante do altar, em um lugar de honra e intercessão. Eles provam que a morte não é o fim para quem vive por Cristo. A sua fidelidade os posicionou no centro do templo celestial. A resposta de Deus ao clamor deles não é imediata, mas é consoladora. Eles recebem vestes brancas, símbolo de pureza, vitória e aceitação. E lhes é dito que descansem ainda por um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos. Isso nos mostra que o plano de Deus tem etapas. A justiça será feita, mas no tempo certo. Há outros que ainda sofrerão por amor a Cristo, e o céu os aguarda. Não é uma demora sem propósito, é uma espera com redenção no horizonte. A visão dos mártires nos revela que Deus ouve os justos. Nenhum sangue derramado em nome da fé passa despercebido diante dele. A justiça de Deus é mais precisa do que qualquer tribunal humano. E a dor dos santos se transforma em oração viva diante do trono. O altar onde estão os mártires é o mesmo que recebe o incenso das orações dos santos. Isso revela algo profundo. O sofrimento dos fiéis é uma forma elevada de intercessão e comunhão com o céu. E Deus responderá com fogo santo. Além disso, essa cena serve de alerta. Ela confronta os que perseguem os justos, zombam da fé e desprezam o nome de Cristo. Eles podem pensar que mataram a verdade, mas a verdade vive, clama e espera. O Apocalipse mostra que a impunidade é apenas aparente. O tempo de julgamento virá e todos prestarão contas. Mas também traz consolo aos que sofrem. Deus vê, Deus ouve, Deus não ignora o clamor dos seus. Ele responde com consolo e promessa de justiça futura. Esse quinto selo nos convida à perseverança, à fidelidade mesmo quando o mundo grita o contrário. Mostra que o maior troféu da fé não é reconhecimento terreno, mas ser achado digno de estar debaixo do altar do Cordeiro. João não viu nomes famosos ali. Ele viu fiéis, homens e mulheres que não negaram sua fé. Essa é a verdadeira vitória. O céu não celebra celebridades espirituais, mas mártires desconhecidos que viveram e morreram por amor a Deus. O chamado aqui é profundo, manter-se firme, mesmo em meio à rejeição e perseguição. E como se esse clamor ecoasse até o próprio universo, o sexto selo se abre e algo cósmico acontece. A natureza inteira reage à aproximação do juízo. O céu se rasga, a terra treme, o sol escurece e os grandes da terra se escondem. A criação entra em convulsão diante da ira do Cordeiro. O que era invisível se torna inegável. O tempo da advertência se transforma no tempo da execução da justiça. E é exatamente para esse cenário que nos moveremos agora. O sexto selo e o juízo cósmico que estremece o céu e a terra. Quando o quinto selo é rompido, o cenário muda. Já não são mais cavaleiros ou catástrofes, mas vozes. João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram fielmente. Eles não estão em silêncio.
eles clamam. Suas vozes atravessam o céu com uma pergunta que ecoa desde os primeiros justos perseguidos. Até quando, Senhor, verdadeiro e santo, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não é um clamor por vingança carnal, é por justiça divina. Esses mártires não são apenas lembranças, são protagonistas. Eles representam todos os que, ao longo da história, foram mortos por sua fé. Profetas apedrejados, apóstolos, crucificados, crentes queimados, decapitados, ignorados, calados. Eles não buscaram glória neste mundo. Seu tesouro estava no céu. Agora estão diante do altar, em um lugar de honra e intercessão. Eles provam que a morte não é o fim para quem vive por Cristo. A sua fidelidade os posicionou no centro do templo celestial. A resposta de Deus ao clamor deles não é imediata, mas é consoladora. Eles recebem vestes brancas, símbolo de pureza, vitória e aceitação. E lhes é dito que descansem ainda por um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos. Isso nos mostra que o plano de Deus tem etapas. A justiça será feita, mas no tempo certo. Há outros que ainda sofrerão por amor a Cristo, e o céu os aguarda. Não é uma demora sem propósito, é uma espera com redenção no horizonte. A visão dos mártires nos revela que Deus ouve os justos. Nenhum sangue derramado em nome da fé passa despercebido diante dele. A justiça de Deus é mais precisa do que qualquer tribunal humano. E a dor dos santos se transforma em oração viva diante do trono. O altar onde estão os mártires é o mesmo que recebe o incenso das orações dos santos. Isso revela algo profundo. O sofrimento dos fiéis é uma forma elevada de intercessão e comunhão com o céu. E Deus responderá com fogo santo. Além disso, essa cena serve de alerta. Ela confronta os que perseguem os justos, zombam da fé e desprezam o nome de Cristo. Eles podem pensar que mataram a verdade, mas a verdade vive, clama e espera. O Apocalipse mostra que a impunidade é apenas aparente. O tempo de julgamento virá e todos prestarão contas, mas também traz consolo aos que sofrem. Deus vê, Deus ouve, Deus não ignora o clamor dos seus. Ele responde com consolo e promessa de justiça futura. Esse quinto selo nos convida à perseverança, à fidelidade mesmo quando o mundo grita o contrário. Mostra que o maior troféu da fé não é reconhecimento terreno, mas ser achado digno de estar debaixo do altar do Cordeiro. João não viu nomes famosos ali, ele viu fiéis, homens e mulheres que não negaram sua fé. Essa é a verdadeira vitória. O céu não celebra celebridades espirituais, mas mártires desconhecidos que viveram e morreram por amor a Deus. O chamado aqui é profundo, manter-se firme, mesmo em meio à rejeição e perseguição. E como se esse clamor ecoasse até o próprio universo, o sexto selo se abre e algo cósmico acontece. A natureza inteira reage à aproximação do juízo. O céu se rasga, a terra treme, o sol escurece e os grandes da terra se escondem. A criação entra em convulsão diante da ira do Cordeiro. O que era invisível se torna inegável. O tempo da advertência se transforma no tempo da execução da justiça. E é exatamente para esse cenário que nos moveremos agora. O sexto selo e o juízo cósmico que estremece o céu e a terra. Quando o Cordeiro rompe o sexto selo, a criação inteira responde. Um grande terremoto sacode a terra. O sol escurece, tornando-se negro como saco de crina. A lua se transforma em sangue. As estrelas do céu caem como figos verdes sacudidos pelo vento. O céu se enrola como um pergaminho, e cada montanha e ilha é removida do seu lugar. A natureza se curva diante do trono. O que os homens chamavam de estável se desfaz em segundos.
A ordem criada é abalada porque o Criador está prestes a julgar. Essas imagens não são apenas poéticas, são proféticas. O que João descreve é um colapso cósmico. A estrutura física do mundo reage à aproximação do juízo de Deus. É como se a própria terra não suportasse mais carregar tanta injustiça. O mundo natural, silencioso por tanto tempo, grita que algo eterno está prestes a acontecer. É o dia da ira, o início visível de um juízo que antes era espiritual. Os sinais que antes eram sutis, agora são escancarados. O tempo da ignorância chega ao fim. Os grandes da terra não permanecem de pé. Reis, príncipes, generais, ricos, poderosos, todos entram em pânico. Procuram cavernas, montanhas, qualquer lugar onde possam se esconder. Clamam desesperados. Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. É a confissão mais dolorosa do Apocalipse. Eles reconhecem quem reina, mas já é tarde. Não há mais zombaria, não há mais desculpas. Há medo, há pavor, há certeza de que o grande dia chegou. A ironia é profunda. Aquele que veio salvar, agora julga. O Cordeiro, antes manso, agora manifesta sua ira contra o pecado não arrependido. A justiça que foi ignorada se torna inescapável. E ainda assim, os homens não clamam por perdão, clamam por morte. Preferem o colapso das montanhas ao confronto com o justo. Isso revela a dureza do coração humano. Mesmo diante do juízo iminente, muitos continuarão resistindo. O Apocalipse é claro, não é o medo que salva, é o arrependimento. Essa cena também serve como aviso. Não devemos esperar que o céu se rasgue para crer. Os sinais já estão aí: convulsões climáticas, crises existenciais, instabilidade, política e espiritual. Tudo isso aponta para uma realidade maior. O mundo está em transição. A era da graça caminha para o encerramento. E o sexto selo é a trombeta silenciosa que anuncia: preparem-se. Ainda há tempo, mas a janela está se fechando. O que vem a seguir será ainda mais detalhado e sagrado: a seleção dos servos e a pausa divina antes do juízo final. Antes que o sétimo selo seja rompido, o céu ordena uma pausa. É uma interrupção carregada de propósito. Antes que os anjos liberem os ventos da destruição, outro anjo surge com uma missão: selar os servos do Deus vivo. A destruição não pode começar enquanto o povo de Deus não estiver identificado, protegido, marcado. Isso mostra que mesmo em meio ao juízo, a misericórdia ainda está operando. Deus guarda os seus antes da tribulação avançar. A pausa é para proteção, é para a distinção entre os que pertencem a Ele e os que o rejeitam. Esse intervalo não é um momento de descanso, é um ato de separação espiritual. Agora, João verá o selo dos 144.000 e uma multidão incontável diante do trono. Mas antes de mergulhar nisso, o Apocalipse nos mostra algo profundo. Quando o mundo entra em colapso, o céu continua operando com precisão. Deus não é apanhado de surpresa. Ele está organizando, protegendo e conduzindo o plano. E é com essa certeza que entramos agora na próxima etapa: o selo de Deus sobre os escolhidos e a visão da grande multidão. Antes que o sétimo selo seja aberto, um silêncio reverente toma conta do céu. Mas agora, antes da próxima fase do juízo, há uma ordem divina que interrompe a sequência de catástrofes: selar os servos do Deus vivo. João vê 4 anjos segurando os ventos nos 4 cantos da terra, impedindo-os de soprar até que a missão celestial seja cumprida. Outro anjo sobe do Oriente com o selo de Deus em sua mão e brada com grande voz que nenhum dano seja feito até que os escolhidos sejam marcados. Essa pausa não é atraso, é cuidado, é o zelo de um Deus que protege antes de julgar.
O número dos selados é 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Eles são separados, identificados, selados na testa como propriedade exclusiva do Altíssimo. Esse selo é sinal de posse, de proteção, de separação espiritual. Em meio à tempestade que se aproxima, esses servos não serão confundidos nem atingidos. Estão no centro da vontade de Deus. Não se trata apenas de um número literal, mas de uma representação da plenitude dos remidos entre o povo de Deus, preparados para enfrentar os últimos dias com fidelidade. Mas João não vê apenas os 144 mil. Ele olha e vê uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Eles estão diante do trono e do Cordeiro, clamando com grande voz. A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Essa visão é grandiosa. É o reflexo do plano de salvação cumprido. Uma igreja gloriosa, vinda de todas as partes da terra, lavada no sangue de Jesus em adoração constante. A multidão não chegou ali ilesa. Foram os que vieram da grande tribulação. Eles enfrentaram dor, fome, sede, perseguição, mas perseveraram. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora não choram mais. Não tem mais sede, nem calor, nem sofrimento. O Cordeiro, que está no meio do trono, os pastoreia e os guia para as fontes das águas vivas. E Deus enxuga de seus olhos toda lágrima. Essa é a esperança dos fiéis. O céu não é para quem escapou da dor, mas para quem venceu com fé. Essa cena nos revela que mesmo em meio ao caos do Apocalipse, a salvação, a consolação, a recompensa, o juízo de Deus não anula sua misericórdia. Ele distingue os seus, guarda os seus, levanta os seus. E quando os selos forem todos abertos e as trombetas soarem, os escolhidos estarão selados e seguros. O povo de Deus é numeroso, multiforme, incalculável. Ele não será esquecido, ele não será tragado. João vê isso claramente. Enquanto a terra treme, o céu canta. Enquanto o mundo geme, os redimidos adoram. É preciso destacar que essa multidão não é um grupo passivo, mas um exército espiritual em louvor. Eles venceram não pela força, mas pela fé. E seu louvor é a resposta ao que Deus fez. Eles não exaltam a si mesmos, mas ao Cordeiro. Essa é a marca da adoração genuína. João, ao contemplar tudo isso, entende que antes da maior série de juízos, Deus precisa reforçar essa verdade. O céu está ativo, a salvação está operando e o plano ainda está sob controle. A pausa sagrada é o respiro de misericórdia antes do toque das trombetas. E agora, com os servos selados e os remidos diante do trono, o sétimo selo será finalmente rompido. Mas o que acontece não é o que se esperava. O céu não explode, ele silencia. Um silêncio profundo invade os céus por cerca de meia hora. Algo grande está prestes a ser revelado. O incenso das orações dos santos será lançado sobre a terra. E o que virá a seguir iniciará uma nova fase do juízo divino. É o som das trombetas e é para essa cena que caminharemos agora. O Cordeiro rompe o sétimo selo e, ao contrário dos selos anteriores, o céu silencia. Por cerca de meia hora, todo o universo espiritual para. Não há vozes, nem trovões, nem movimento. É um silêncio denso, reverente, sagrado. Esse é o tipo de silêncio que precede algo grandioso, como se todo o céu prendesse a respiração. É o momento exato em que Deus prepara a próxima fase do seu plano. E esse silêncio não é vazio. Ele está carregado de expectativa, juízo e resposta divina. Nesse clima solene, 7 anjos se apresentam diante de Deus. Cada um recebe uma trombeta. Trombetas, nas Escrituras, representam avisos, alertas, convocação à guerra ou à adoração. Mas aqui,
Elas introduzem uma nova dimensão do juízo. Antes que toquem, outro anjo aparece com um incensário de ouro. Ele se aproxima do altar e recebe muito incenso, que se mistura com as orações dos santos. O clamor que subiu da terra durante gerações, agora recebe resposta. O altar do céu se torna o ponto de encontro entre a súplica humana e a justiça divina. O anjo, então, enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, trovões, terremotos e vozes se seguem. É como se as orações fossem convertidas em atos concretos de juízo e purificação. Isso nos revela algo profundo. Nenhuma oração é esquecida, especialmente as feitas em tempos de sofrimento e fidelidade. O que parece silêncio da parte de Deus, muitas vezes, é apenas o tempo de maturação da resposta. E quando ela vem, move céus e terra. As trombetas começam a soar. Cada uma desencadeia juízos específicos. A primeira afeta a vegetação. Saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra e queimam 1/3 das árvores e da relva verde. A segunda trombeta toca e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se torna sangue, os navios são destruídos e as criaturas marinhas morrem. A terceira trombeta traz a queda de uma estrela ardente chamada Absinto, que envenena rios e fontes. Muitos morrem por causa das águas amargas. Na quarta trombeta, os céus são atingidos. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é escurecido. A luz natural diminui. O dia perde sua força e a noite se torna mais densa. O Apocalipse revela que não apenas a terra sofre, mas os céus também são tocados. Tudo está sendo sacudido. O que é visível e o que é espiritual. E enquanto esses primeiros 4 juízos seguem uma lógica natural e ambiental, um aviso cortante aparece no céu. João vê uma águia voando em meio ao firmamento, clamando: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra!" Esse anúncio é diferente de tudo o que veio antes. As primeiras trombetas foram duras, mas o que virá a seguir será ainda mais terrível. A águia não clama em vão. Ela prepara o mundo para os 3 últimos toques, conhecidos como os ais. Uma transição se inicia. Dos juízos naturais para manifestações espirituais profundas e sobrenaturais. O Apocalipse nos mostra que Deus não apenas corrige a criação, mas também confronta o mundo espiritual e a idolatria humana. O que vem a seguir revelará o que está por trás da cortina do visível. E é nessa atmosfera de tensão crescente, entre o céu em silêncio e as trombetas soando com poder, que nos aproximamos da próxima cena, a 5ª e a 6ª trombeta, onde o mundo espiritual é escancarado, o abismo se abre e criaturas terríveis invadem a terra. O juízo não será apenas externo, ele tocará o coração do homem, revelando o que realmente há dentro dele. Prepare-se. Agora, o Apocalipse mostrará o primeiro dos 3 grandes ais que ainda estão por vir. Com o silêncio quebrado e as orações lançadas sobre a terra, os anjos se preparam para tocar as trombetas. Cada som libera juízos que atingem diretamente a criação. Os 4 primeiros toques têm algo em comum. Eles atingem os elementos naturais que sustentam a vida humana. Deus começa julgando a base física da existência, o que antes era fonte de provisão, agora se torna instrumento de advertência. A criação, que geme desde a queda, torna-se instrumento da correção divina. A primeira trombeta atinge a vegetação. Saraiva e fogo misturados com sangue caem do céu. 1/3 da terra, das árvores e da relva verde é queimado. E natureza, símbolo de estabilidade e beleza, é devastada. Essa cena nos faz lembrar o Egito nos dias de Moisés. O juízo volta a cair sobre a rebeldia, só que agora em proporção global. O verde da esperança é substituído pelo vermelho, da destruição. O recado é claro:
O ambiente não protegerá o homem da ira de Deus se ele insistir em rejeitar o Criador. A segunda trombeta é tocada e algo semelhante a uma grande montanha ardendo em chamas é lançado ao mar. O impacto é catastrófico. 1/3 do mar se torna sangue, 1/3 das criaturas marinhas morre, 1/3 dos navios é destruído. O oceano, que representa comércio, navegação e alimento, é atingido. A economia global entra em colapso. O transporte e o abastecimento são comprometidos. Deus não está apenas tocando a natureza, Ele está afetando os pilares que sustentam o orgulho humano. A terceira trombeta traz um juízo sobre as fontes de água doce. Uma estrela ardente, chamada Absinto, cai sobre rios e fontes. A água se torna amarga e muitos morrem ao bebê-la. É o veneno espiritual agora tocando o físico. A água que deveria saciar, agora mata. Absinto é símbolo de amargura e julgamento. Esse toque revela algo espiritual. Quando o homem despreza a fonte da água viva, acaba se saciando com veneno disfarçado de bênção. O mundo começa a beber daquilo que ele mesmo semeou. Com a quarta trombeta, o céu é afetado. 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurece. A luz diminui. O dia perde intensidade. A noite se torna mais sombria. O caos agora não é apenas físico, é existencial. A luz que guia, aquece e marca os tempos é abalada. O que isso nos ensina? Que até mesmo o ritmo do tempo, o ciclo da vida e o brilho dos céus estão sujeitos ao governo de Deus. O homem moderno, tão seguro de suas previsões e tecnologias, verá que nenhuma estrutura humana consegue segurar o céu. Esses 4 toques formam um quadro sombrio, mas necessário. Eles revelam que o juízo de Deus é progressivo, preciso e cheio de propósito. Não é destruição aleatória, é advertência para arrependimento, mas ao invés de buscar o perdão, os homens endurecem ainda mais o coração. E então, João vê uma transição dramática. Uma águia voa pelo céu, gritando com voz forte: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra!" Os próximos toques não serão apenas físicos, serão espirituais, demoníacos, profundos e sem precedentes. Esse anúncio é um divisor de águas. O Apocalipse agora mergulha no abismo. A partir da próxima trombeta, os juízos deixam de atingir apenas o corpo e começam a tocar a alma. O mundo espiritual será escancarado. Seres aterrorizantes sairão do fundo do poço da existência humana. E quem não tiver o selo de Deus será atormentado. O Apocalipse está prestes a revelar o terror das trevas liberadas, o poder do abismo e a resistência espiritual dos escolhidos. É isso que veremos ao adentrar os eventos das próximas trombetas. Com o toque da quinta trombeta, inicia-se o primeiro ai, profetizado pela águia. Mas o que vem agora não é natural, é espiritual. João vê uma estrela caída do céu, que recebe a chave do poço do abismo. Ao ser aberta, uma fumaça escura sobe como de uma grande fornalha, e com ela emergem seres aterrorizantes, criaturas com aparência de gafanhotos, mas com formato híbrido, parecendo cavalos preparados para a guerra, com rostos humanos, cabelos longos, dentes de leão e caudas como escorpiões. A visão é surreal, assustadora, inegavelmente espiritual. Essas criaturas não atacam a natureza, mas os homens, especificamente aqueles que não têm o selo de Deus. Elas não matam, mas atormentam durante 5 meses, com dor semelhante à de picada de escorpião. O sofrimento será tão intenso que muitos desejarão a morte, mas ela fugirá deles. Esse detalhe é crucial. A dor será ininterrupta e a morte, que antes parecia castigo, agora será desejada como fuga. Mas não, haverá alívio.
A humanidade provará o gosto da colheita de sua rebeldia espiritual. Esses seres têm um líder, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome é Abaddon, em grego, Apolion. Ambos significam destruidor. Isso nos mostra que o juízo espiritual não é desorganizado. Há uma hierarquia nas trevas. E quando o abismo é aberto, não é o inferno vindo para cima, é o céu permitindo que os demônios atuem em juízo. É a libertação do mal que os próprios homens escolheram adorar. O inferno, que muitos ignoraram ou ridicularizaram, se tornará real e visível. A terra experimentará em parte o que é viver sem a presença protetora de Deus. Logo em seguida, a sexta trombeta soa. 4 anjos são soltos junto ao grande rio Eufrates. Eles estavam presos, aguardando um tempo específico, hora, dia, mês e ano. Ao serem liberados, preparam o caminho para um exército colossal de 200 milhões de cavaleiros. As descrições são assombrosas. Cavalos com cabeças de leão, bocas que soltam fogo, fumaça e enxofre. As cores são vivas e intensas, vermelho, azul e amarelo. O efeito é destruição em massa. 1/3 da humanidade morre. O toque da sexta trombeta é puro terror militar e espiritual. Essa visão desafia qualquer interpretação comum. Muitos acreditam que João, com sua linguagem do primeiro século, tenta descrever tanques de guerra, mísseis, armas biológicas ou explosões nucleares. Outros entendem como uma manifestação literal de exércitos demoníacos. Em ambas as possibilidades, a mensagem é clara. O juízo é inevitável e progressivo, cada vez mais intenso, mais profundo, mais doloroso. O abismo se abriu, a terra sangra, e a humanidade é confrontada com a gravidade do seu pecado. Mas mesmo diante de tanto sofrimento, algo chocante acontece. Os sobreviventes não se arrependem. João registra que eles continuam adorando demônios, ídolos de ouro, prata, bronze e pedra. Permanecem em seus assassinatos, imoralidades, feitiçarias e roubos. O juízo não os transforma. O sofrimento não os desperta. A cegueira espiritual persiste. O coração humano, sem arrependimento, endurece como pedra. O Apocalipse mostra, com clareza dolorosa, que não é o medo que muda o homem, mas a rendição ao Espírito de Deus. E é nesse cenário de endurecimento espiritual que João vê um novo sinal. Um anjo desce do céu com um livrinho aberto e 7 trovões ecoam ao seu redor. Nem tudo será revelado ainda. João é proibido de registrar o que os trovões disseram, mas o anjo o convida a comer o livro, e o sabor é paradoxal, doce na boca, mas amargo no estômago. Assim é a palavra de Deus, esperança para os justos, juízo para os rebeldes. A próxima visão não será apenas sobre juízo, mas sobre profecia. E isso nos levará diretamente para o surgimento das 2 testemunhas proféticas e a batalha pelo templo. Após o impacto das trombetas e a recusa da humanidade em se arrepender, João vê um novo sinal vindo do céu. Um anjo poderoso desce, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, rosto como o sol e pés como colunas de fogo. Em sua mão, um livrinho aberto. Ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Domínio total. Sua presença é majestosa. Sua missão é profética. Ele brada como um leão e 7 trovões respondem com vozes misteriosas. João se prepara para escrever o que ouviu, mas uma ordem celestial o interrompe. Não escrevas. Esse momento nos ensina que nem tudo será revelado agora. Há mistérios que Deus guarda em sua soberania. Nem todo detalhe do fim nos pertence. O Apocalipse é completo, mas não é absoluto. Há segredos que permanecem selados, para que confiemos no autor da história mais do que em detalhes futuros. João obedece, ele se cala, e então recebe uma nova instrução do anjo.
toma o livrinho e come-o. É um gesto simbólico, profundo e espiritual. A palavra não é apenas para ser lida, ela precisa ser internalizada. João come o livro. Na boca, o sabor é doce como mel, mas ao chegar ao estômago se torna amargo. Esse contraste resume o efeito da palavra de Deus sobre o coração humano. A mensagem do céu traz consolo, revelação e vida. Por isso é doce. Mas também confronta, denuncia e revela juízo. Por isso se torna amarga. O profeta é aquele que carrega em si esse peso espiritual. Ele não apenas fala o que ouviu, ele sente, sofre e vive o que anuncia. O Apocalipse é mais do que uma visão, é uma missão encarnada. A profecia bíblica não é entretenimento, ela carrega um peso, uma urgência. Quando João come o livro, ele é comissionado a profetizar novamente a muitos povos, nações, línguas e reis. Deus não quer que o juízo fique apenas entre anjos e selos. Ele quer que a terra ouça, se arrependa e volte. A missão de João é um espelho para a igreja. Nós também fomos chamados a anunciar, mesmo quando a mensagem é amarga, mesmo quando não é popular. O mundo precisa ouvir e a igreja precisa falar. Essa cena também prepara o palco para o que vem a seguir. Um confronto direto entre o céu e a terra, simbolizado pela medição do templo e o surgimento de duas testemunhas proféticas. A missão de João não terminou com a revelação. Ela continua agora na intercessão, no anúncio, na vigilância. Medir o templo é separar o santo do profano, distinguir os que adoram dos que zombam. Deus está prestes a agir com precisão, cirúrgica. E as testemunhas profetizarão com poder, fogo e autoridade. O livro doce e amargo nos revela o perfil do verdadeiro mensageiro. Ele não se alimenta de popularidade, mas da obediência. Ele não escolhe o que quer falar, ele transmite o que recebeu, mesmo quando dói. O profeta vive entre o céu e a terra, sentindo o peso do trono e a dor do povo. João representa todos os que hoje carregam o fardo de anunciar verdades que o mundo rejeita, mas também nos mostra que vale a pena. O livrinho é do céu, a missão é divina. A voz é eterna. E agora que João comeu o livro, que recebeu sua nova missão e que o templo será medido, o palco está preparado para o surgimento das duas testemunhas do Apocalipse. Elas não virão com palavras suaves, mas com autoridade profética, chamando o mundo ao arrependimento em meio ao caos. O embate entre o testemunho fiel e o sistema do anticristo está prestes a explodir. E é exatamente essa batalha espiritual que vamos testemunhar a seguir. No auge da tribulação, quando a terra já experimenta juízos intensos e a humanidade se recusa a se arrepender, Deus levanta duas testemunhas. Elas surgem com poder e propósito. Profetizam durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, símbolo de lamento, arrependimento e denúncia. Elas não vêm para entreter ou agradar, mas para confrontar e anunciar. Suas palavras são fogo, suas ações são juízo. Elas fecham o céu para que não chova, transformam águas em sangue e ferem a terra com pragas sempre que desejarem. É o retorno do espírito de Elias e Moisés, fogo e juízo em meio ao caos. Mas quem são essas testemunhas? São figuras literais que atuarão em Jerusalém ou símbolos do testemunho profético da igreja? Seja qual for a interpretação, o princípio permanece. Deus nunca ficará sem voz na terra. Mesmo nos dias mais escuros, ele levanta mensageiros, vozes que denunciam a corrupção, chamam ao arrependimento e resistem ao sistema anticristo. E ninguém pode calá-las até que o tempo determinado se complete. Elas são intocáveis, até que a missão se cumpra. Ao fim dos 1260 dias, a besta que sobe do abismo faz guerra contra elas, vence-as e as mata.
Seus corpos ficam estirados na praça de Jerusalém, chamada simbolicamente de Sodoma e Egito. O mundo todo os contempla. As nações assistem como se fosse um espetáculo. As pessoas celebram, enviam presentes umas às outras, como se a morte dos profetas fosse uma vitória da liberdade contra o fanatismo. A verdade é crucificada novamente, o testemunho é ridicularizado, a justiça parece vencida. Mas Deus não terminou a história. Depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entra nelas e elas se levantam diante de todos. O mundo que zombava agora treme. O céu se abre e uma voz poderosa declara: "Subi para cá." Elas ascendem em uma nuvem diante dos olhos de todos. É a resposta do céu ao silêncio da terra. Quando os homens tentam enterrar a profecia, Deus a ressuscita. Quando pensam que venceram a verdade, ela se levanta mais viva do que nunca. A palavra de Deus jamais será enterrada definitivamente. No mesmo instante, um grande terremoto atinge a cidade. 10.000 morrem, mas algo inédito acontece. Os sobreviventes dão glória ao Deus do céu. É a primeira vez em toda essa sequência de juízos que vemos uma reação diferente. O testemunho das 2 testemunhas rompeu as barreiras da incredulidade. A ressurreição delas não foi apenas física, foi uma revelação espiritual para muitos. Mesmo em meio ao juízo, Deus ainda busca alcançar corações endurecidos. E Ele faz isso com poder, com sinais e com misericórdia. Essas 2 testemunhas representam o tipo de fé que resiste, o tipo de ministério que não depende da aceitação do público, mas da obediência ao chamado. São um espelho da missão da igreja nos tempos finais. Profetizar em meio ao colapso, resistir ao sistema, manter a fidelidade mesmo sob ameaça. E, acima de tudo, acreditar que a verdade não morre. Ela pode até ser silenciada por um tempo, mas sempre será ressuscitada pelo poder do Espírito. Essa é a garantia que Deus dá a todos os seus mensageiros fiéis. E após esse impacto profético, o céu se prepara para o último toque de trombeta. A 7ª trombeta soará, e com ela virá a declaração mais aguardada desde o início da revelação. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Chegamos agora ao ponto de virada. O juízo se transforma em coroação. O Cordeiro se torna rei diante de todos. E é exatamente para essa cena gloriosa que avançaremos a seguir. A longa espera chega ao seu clímax. Após o testemunho das 2 testemunhas, o terremoto em Jerusalém e o abalo espiritual da terra, a 7ª trombeta é finalmente tocada. Mas o som que ecoa agora não é de destruição, é de coroação. Vozeiros celestiais se levantam e proclamam em uníssono: "Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre." É o anúncio que muda tudo. O poder, antes dividido entre impérios terrenos e sistemas demoníacos, agora é definitivamente transferido para o trono do Cordeiro. O céu se alegra. Os 24 anciãos se prosternam diante de Deus e o adoram. Eles declaram: "Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar." É como se todo o universo respirasse aliviado. O mal foi confrontado, o juízo foi executado e o governo de Deus é finalmente visível e absoluto. Não há mais dúvida. O trono não está mais oculto nas regiões celestiais. Ele agora governa com autoridade manifesta sobre todos os reinos da terra, mas ao mesmo tempo em que o céu celebra, a terra entra em ebulição. João ouve: "Iraram-se as nações, mas veio a tua ira." A 7ª trombeta marca o início do juízo final, o momento em que os mortos serão julgados e os fiéis recompensados.
Os profetas, os santos, os que temem o nome de Deus, todos serão honrados. Mas os que corrompem a terra, os que se aliaram à besta, os que resistiram ao arrependimento, serão destruídos. É a hora do acerto de contas. O tempo da justiça chegou. Nada ficará impune. Nesse momento glorioso, o templo de Deus se abre no céu, revelando algo até então escondido: a Arca da Aliança. Ela simboliza a presença, a promessa e a fidelidade de Deus. Sua revelação é um sinal de que a aliança foi preservada, o pacto não foi esquecido. Mesmo em meio a juízos, o amor de Deus permaneceu. Ele continua sendo o mesmo Deus que fez alianças com Noé, Abraão, Moisés e todos os que o buscaram. A arca é o lembrete de que a justiça é acompanhada pela fidelidade. Junto com a abertura do templo, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva se manifestam. É a assinatura de Deus sobre o início do fim. O céu e a terra se encontram. O invisível se torna palpável. O Apocalipse agora muda de tom mais uma vez. A sétima trombeta não apenas conclui uma fase, ela inaugura um novo cenário. A partir daqui, João começará a enxergar os bastidores espirituais. Verá a guerra que começou nos céus e desceu à terra. Descobrirá o verdadeiro agente por trás da rebelião, o dragão, a antiga serpente. O Apocalipse, até aqui, tem nos mostrado o efeito do juízo. Agora, Deus nos conduzirá à causa da batalha. A partir do próximo ponto, veremos quem está por trás das bestas, dos enganos e da perseguição à igreja. O trono de Deus está firme, mas o inimigo continua resistindo. E a próxima revelação vai abrir os olhos para uma realidade ainda mais profunda: a guerra espiritual que começou no céu e continua sendo travada sobre a terra. Prepare-se, pois o dragão se levantará. E com ele surgirão as bestas que tentarão imitar o poder de Deus. Depois da sétima trombeta, o Apocalipse nos leva para os bastidores da história. O que está por trás dos selos, das trombetas e da resistência humana não é apenas política ou moral, é guerra espiritual. João vê um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida, prestes a dar à luz, gritando com dores de parto. É uma imagem carregada de significado. A mulher representa o povo de Deus, que através da história gerou o Messias, o filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. Logo em seguida, João vê outro sinal: um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, lançando-as à terra. Ele se posiciona diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascer. É a imagem da antiga serpente, Satanás, o inimigo de Deus desde o Éden. O dragão sabe que algo grande está prestes a acontecer, e seu plano é impedir o nascimento e a missão do Messias. Mas ele fracassa. O filho nasce e é arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde será sustentada por 1260 dias. O deserto aqui não é abandono, é proteção, é o retiro espiritual, onde Deus guarda seu povo em meio à perseguição. Enquanto isso, uma batalha irrompe no céu. Miguel e seus anjos guerreiam contra o dragão. Satanás é derrotado, ele não prevalece e é expulso dos céus com seus anjos. A antiga serpente, o acusador dos irmãos, agora é lançado à terra com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essa cena revela o que acontece nos bastidores de todo conflito espiritual. Não é apenas uma disputa ideológica, é uma guerra entre luz e trevas. Satanás odeia o plano de Deus, odeia o Messias e odeia o povo que carrega esse testemunho. Ele perdeu o direito de acusar diante do trono,
mas continua tentando perseguir e enganar. Uma grande voz no céu declara: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. A vitória de Cristo na cruz selou o destino do dragão, mas sua fúria ainda opera no tempo presente. O dragão persegue a mulher, mas ela recebe asas como de águia e voa ao deserto, sendo sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele tenta lançar um rio contra ela, mas a terra abre a boca e engole o fluxo. É Deus intervindo no invisível para proteger os seus. Irritado, o dragão volta sua atenção para os demais filhos da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, os fiéis em todas as gerações, aqueles que se recusam a se dobrar diante do sistema maligno. Essa perseguição assume muitas formas: violência, engano, distração, doutrinas falsas. O inimigo é sutil e brutal. Ele sabe que não pode vencer Deus, então tenta destruir o que Deus ama. O Apocalipse nos mostra que a igreja não é uma instituição passiva, mas o alvo de um confronto direto. Essa guerra espiritual não é um mito, é uma realidade que nos cerca todos os dias. Mas o povo de Deus não está desamparado, ele é guardado, sustentado e vigiado por aquele que venceu. E o próximo movimento do inimigo será revelado: a ascensão das duas bestas que tentam governar o mundo. O dragão não luta sozinho, ele levanta aliados. Agora, João verá o surgimento da besta que sai do mar. Uma figura de poder, autoridade e engano. Ela recebe trono, influência e domínio do próprio dragão. E logo depois, outra besta surgirá da terra. O falso profeta que manipula a fé e empurra o mundo a adorar o sistema satânico. A tríade do engano está formada, e é com essa estratégia do inferno que avançaremos agora para a próxima. Revelação: as bestas e a imposição global da marca. João vê emergir do mar uma figura aterradora. Uma besta com 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas. Cada cabeça carrega nomes de blasfêmia. Essa não é apenas uma criatura monstruosa, é a encarnação do poder satânico manifesto na terra. O mar, símbolo do caos e das nações, revela de onde ela surge: do sistema mundano, instável, rebelde contra Deus. Essa besta mistura atributos de leopardo, urso e leão. Ela representa uma fusão de reinos e forças do passado, agora reunidas em um governo global, dominado pela mentira e pelo engano. A besta recebe poder, trono e grande autoridade do dragão. Satanás é um falso messias, um líder político e espiritual que conquista as massas com carisma, poder e promessas sedutoras. Uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas é curada. Isso gera comoção e fascínio no mundo. Muitos se maravilham e dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? O culto à besta nasce do medo e da admiração. Um governo é formado, não apenas com força militar, mas com idolatria disfarçada de estabilidade. Ela fala com arrogância, blasfema contra Deus, contra o seu nome e contra os que habitam no céu. Sua missão é clara: atacar tudo o que se relaciona ao Senhor. Recebe autoridade por 42 meses, tempo profético de domínio limitado. Durante esse período, ela faz guerra contra os santos e os vence. Essa vitória não é definitiva, mas dolorosa. O Apocalipse não romantiza a perseguição. Ele revela que haverá um tempo de grande pressão sobre os fiéis. Muitos serão entregues, mortos, humilhados, mas não esquecidos. Todos os que habitam na terra a adorarão, exceto os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui está a grande separação. Não é apenas sobre política ou religião, mas sobre adoração. O mundo inteiro será dividido entre 2 grupos: os que adoram a besta e os que pertencem ao Cordeiro. O Apocalipse deixa claro:
a neutralidade. Espiritual será impossível nos tempos do fim. Haverá uma linha traçada entre o sistema do engano e o reino da verdade, e cada ser humano terá de escolher a quem seguirá. A besta do mar é o que chamamos de anticristo, não apenas um opositor de Cristo, mas uma imitação distorcida, um substituto perverso. Ele promete paz, mas traz tirania. Oferece segurança, mas impõe controle. É a representação final de todo o sistema humano que rejeita o governo de Deus. Enquanto ele opera no domínio político e militar, uma segunda besta está prestes a surgir, mais sutil, mais religiosa, mas igualmente mortal. É o falso profeta. O que vem a seguir será a consolidação da falsa trindade do Apocalipse. Essa revelação nos prepara para algo importante. O engano dos últimos dias não será apenas visível, será convincente, sedutor, legitimado pelas massas. O anticristo não se apresentará como inimigo, mas como solução. Ele falará de paz, de justiça, de progresso. Mas por trás de sua fala estará o veneno do dragão. E a igreja precisa estar atenta. O discernimento será mais valioso que qualquer sinal exterior, porque o que virá agora será ainda mais estratégico. Um sistema religioso que promove a besta e impõe uma marca mundial. E é exatamente isso que veremos na sequência da revelação. A besta da terra, o falso profeta, entra em cena. Ele faz grandes sinais, desce fogo do céu, engana as nações e estabelece um culto global à primeira besta. O engano se tornará institucional. A fé será usada como ferramenta de manipulação, e é nesse ambiente de sedução e controle que a marca da besta será imposta. Vamos agora entender como esse falso profeta conduzirá o mundo ao ponto mais crítico da história humana. Logo após a aparição da besta do mar, João vê surgir outra besta, agora vinda da terra. Ela é diferente, tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como o dragão. Essa descrição é essencial. Parece mansa, espiritual, inofensiva, mas carrega dentro de si o mesmo espírito diabólico da primeira besta. Trata-se do falso profeta, o grande manipulador religioso dos tempos finais. Ele não vem com violência, mas com sinais. Sua força está na persuasão, na sedução, na ilusão espiritual. Seu papel é preparar o mundo para adorar o anticristo. O falso profeta opera grandes sinais, inclusive fazendo fogo descer do céu diante dos homens. Ele não apenas convence, ele impressiona. Com suas maravilhas, engana os que habitam na terra. Ele estabelece uma imagem da besta e dá fôlego a ela para que fale. Aqueles que se recusam a adorar essa imagem são mortos. A idolatria, que antes era símbolo de passado, agora se torna futurista, global e obrigatória. A religião é misturada com política e a fé é usada como ferramenta de controle. Este sistema não é apenas uma crença, é um império espiritual falso. A besta da terra não governa exércitos, mas manipula corações. Ela imita a linguagem do cordeiro, usa palavras religiosas, prega tolerância e inclusão, mas tudo a serviço do engano. João está nos alertando. Nos últimos dias, o maior perigo virá de dentro do sistema religioso corrompido, que se unirá ao poder político para dominar. O falso profeta representa tudo o que é aparência de piedade, mas nega a eficácia da verdade. E é neste cenário que surge a imposição da marca da besta. Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, são obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa. Sem ela, ninguém poderá comprar ou vender. O controle agora é total. O corpo, a mente, a liberdade econômica, tudo passa pelo crivo do sistema da besta.
O Apocalipse não revela exatamente o que é essa marca, mas diz que ela está ligada a um número, 666, número de homem, número de falsidade e imperfeição tripla. Este número representa mais que uma sequência, representa uma identidade. É o número do homem tentando ocupar o lugar de Deus. Enquanto o 7 representa a perfeição divina, o 6 representa o esforço humano que nunca alcança a plenitude. Repetido 3 vezes, mostra a trindade falsa. O dragão, a besta e o falso profeta, tentando substituir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A marca não é apenas física, mas espiritual. É aliança com o sistema do mundo, é rendição ao anticristo, é rejeição do Cordeiro. Mas o Apocalipse também revela que os que pertencem ao Cordeiro jamais serão confundidos. Eles não se dobram à pressão do sistema, mesmo que isso lhes custe a vida. A fidelidade a Cristo exigirá coragem, discernimento e renúncia. O tempo da fé cultural acabará. O mundo exigirá uma definição e cada pessoa terá de decidir a quem dará sua lealdade: ao sistema de controle que promete sobrevivência ou ao reino eterno que promete salvação. Será um tempo onde o verdadeiro cristianismo será posto à prova. E agora, diante desse sistema global corrompido, João ouve outro clamor. Caiu a grande Babilônia. O próximo capítulo do Apocalipse revelará o juízo sobre esse império espiritual, comercial e moral que embriagou as nações. A prostituta montada sobre a besta será julgada. Aquilo que parecia invencível cairá em uma hora. Os reis lamentarão, os comerciantes chorarão, mas o céu se alegrará, porque Deus começará a limpar a terra para a chegada do verdadeiro rei. Vamos agora contemplar a queda da Babilônia, o sistema global de corrupção. Após a revelação da falsa trindade e da marca da besta, o Apocalipse agora direciona o olhar para a Babilônia, figura simbólica de um sistema global corrupto. João ouve um anjo clamar em alta voz: caiu a grande Babilônia. Essa repetição não é casual, é uma sentença profética. A Babilônia representa mais do que uma cidade. Ela é o espírito da idolatria, da prostituição espiritual, da corrupção comercial e da sedução religiosa que permeia os impérios humanos ao longo da história. E agora seu fim chegou. Ela é descrita como uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Seu cálice está cheio das imundícias de sua prostituição. Em sua testa está escrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela embriagou os reis, seduziu as nações e perseguiu os santos. Sua beleza é enganosa, seu luxo é mortal. Ela uniu religião falsa com poder político e comércio sujo. Mas agora, tudo isso ruirá em uma só hora. João ouve o clamor de outro anjo que declara: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. O juízo está prestes a desabar, e os fiéis são chamados a se separar espiritualmente desse sistema. A Babilônia será julgada por sua soberba, por seu orgulho, por dizer: Estou sentada como rainha, e não verei pranto. Mas os juízos virão rapidamente: fome, luto, fogo e destruição. A sentença foi decretada. A queda é inevitável. E Deus está no controle desse colapso profético. Quando a Babilônia cair, os reis da terra lamentarão. Eles a amavam por interesse, não por amor. Quando o sistema ruir, eles chorarão não pela justiça, mas pelas riquezas perdidas. Os mercadores e navegadores gritarão de longe: Ai, ai da grande cidade! Seus negócios acabaram. Seu mercado ruiu. Ouro, prata, pedras, tecidos finos, madeira preciosa, vinho, azeite, gado, até corpos e almas de homens. Tudo era vendido ali.
O sistema global que mercantilizava tudo agora se torna pó diante do trono de Deus. Mas enquanto a terra lamenta, o céu celebra. Uma multidão entoa: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois ele julgou a grande prostituta. Os anjos, os santos e os apóstolos se alegram, pois o sangue dos servos de Deus foi vingado. Um anjo pega uma grande pedra, como uma mó, e a lança no mar, dizendo: com igual violência será derrubada a Babilônia e nunca mais será achada. A música cessará, o comércio acabará, a luz das lamparinas não brilhará mais nela. A Babilônia será apagada da história. Essa queda simboliza o colapso definitivo do sistema mundano que tentou substituir o reino de Deus. João nos mostra que nenhum império, por mais poderoso ou sedutor, resistirá ao juízo do Cordeiro. A Babilônia cai para dar lugar ao verdadeiro governo. Um novo cenário se prepara, o céu se abre e o verdadeiro rei aparece montado em um cavalo branco. Ele vem com justiça, olhos como fogo, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Apocalipse agora nos conduz à batalha final. O tempo do engano acabou. A besta, o falso profeta, os reis da terra, todos se reunirão para lutar contra o Cordeiro. Mas não haverá batalha real. O juízo será instantâneo, inapelável, absoluto. A próxima visão será o triunfo do Rei da Glória, o aprisionamento de Satanás e o início do reinado milenar de Cristo. Estamos prestes a contemplar o momento em que o céu desce à terra e a justiça é estabelecida como nunca antes. O Cordeiro agora guerreia como leão e sua vitória será eterna. O céu se abre e diante de João surge um cavalo branco e aquele que o monta se chama Fiel e Verdadeiro. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitos diademas e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem mais como o cordeiro que foi morto, mas como o leão que venceu. Os exércitos celestiais o seguem, também montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Ele não precisa de espadas humanas. De sua boca sai a palavra que fere as nações. A besta, o falso profeta e os reis da terra se levantam contra ele. Mas não há batalha real. O poder da palavra os derrota. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Seus exércitos são vencidos e os abutres se alimentam de seus corpos. É o juízo do rei. O tempo do engano chegou ao fim. A justiça, tantas vezes adiada, agora é executada com perfeição. Não há mais desculpas, não há mais oposição. O trono é estabelecido com força e santidade. Depois disso, um anjo desce do céu com uma grande corrente. Ele prende o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o lança no abismo, selando-o por 1000 anos. Esse é o início do milênio. Um tempo de paz, justiça e governo de Cristo sobre a terra. Os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, agora ressuscitam e reinam com ele. É a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que têm parte nela. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. O mal está contido, a criação respira. O reino foi instaurado. Mas mesmo após 1000 anos de justiça, Satanás será solto por um pouco de tempo. Ele tentará enganar as nações mais uma vez. Reunirá os povos de Gog e Magog para um último ataque contra os santos. Mas não haverá luta. Fogo desce do céu e os consome imediatamente. O ciclo se encerra. Agora, o diabo é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Lá será atormentado dia e noite, pelos séculos dos séculos. O mal foi vencido
não apenas contido, mas destruído para sempre. João então vê um grande trono branco. Todos, pequenos e grandes, estão diante dele. Os livros são abertos, e também o livro da vida. Cada um é julgado segundo suas obras. O mar entrega os mortos, a morte e o inferno devolvem os que estavam neles. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas para os que estão em Cristo, algo glorioso começa. O Apocalipse não termina em destruição. Ele termina em restauração. João vê um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva para o seu noivo. Uma grande voz proclama: Eis, o tabernáculo de Deus com os homens. Não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O trono de Deus está entre os homens, e aquele que está assentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. A eternidade agora é real. A promessa se cumpriu. Na cidade não há templo. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Não há sol nem lua. A glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali os servos de Deus o servirão. Verão o seu rosto. Seu nome estará em suas testas. Reinarão pelos séculos dos séculos. E a última palavra do Apocalipse é uma promessa: Eis que venho sem demora. E a resposta da igreja ecoa ainda hoje: Vem, Senhor Jesus. Este é o fim, e este é o novo começo. Depois de tantos selos abertos, trombetas tocadas, juízos derramados e reinos sacudidos, uma verdade permanece inabalável: o Cordeiro venceu. O Apocalipse não termina em destruição, mas em redenção. A nova Jerusalém desce dos céus. Deus faz morada com os homens. Toda lágrima é enxugada, toda dor se desfaz. O mal é derrotado de forma definitiva e a justiça se estabelece como fundamento eterno do novo mundo. Esta não é apenas uma visão futurista, é o destino dos que permanecem fiéis. O tempo da dúvida acabou. O Apocalipse revelou o que estava oculto. Cada besta, cada dragão, cada prostituta, cada trono falso, todos foram derrubados diante da majestade que nunca foi destronada. A história humana chega ao clímax, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. E a eternidade se abre como um novo horizonte para os que creram. O convite permanece. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Porque a última página já foi escrita e o final já é conhecido. O bem triunfa. Este documentário não foi apenas uma explicação, foi um chamado à decisão. Você viu o que virá, ouviu o que foi revelado, e agora é impossível voltar ao mesmo lugar, porque aquele que entende o Apocalipse não pode mais viver como se não soubesse o fim da história. Ou você é marcado pelo mundo, ou é selado pelo Espírito. Ou você adora a besta, ou se prostra diante do Cordeiro. O meio-termo será destruído. A indiferença será julgada. O silêncio será cobrado. É tempo de definir o lado. Enquanto o mundo corre em direção ao caos, os céus continuam bradando: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque sim haverá coroa, haverá galardão, haverá tronos e nomes escritos no livro da vida. Haverá o encontro face a face com aquele que tudo criou. E essa é a esperança dos que creem, não escapar do fim, mas participar do novo começo. A última palavra não é da besta, não é da morte, não é do dragão. A última palavra é do Cordeiro. E essa palavra diz: está feito, porque o Alfa já iniciou. E o Ômega selou com sangue o que nenhum homem pode apagar. Toda a história encontra seu ápice na cruz e sua consumação na eternidade. E agora resta apenas um clamor sincero:
Vem, Senhor Jesus.